Pessoal, boa noite para todo mundo. Eu vou aqui esperar mais pessoas entrarem, mas já vou fazendo uma apresentação da live de hoje. Então, eu sou a professora Isabela Piace, acredito que todos vocês me conhecem, e eu estou mais uma vez aqui na Praça dos Poetas, fazendo uma live para vocês sobre um tema maravilhoso relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. E hoje comigo eu vou ter o grande prazer de dialogar com a Rafaela Benevides, que acabou de entrar aqui. Aqui já vou chamar ela. Só esperar aqui o sistema conectar nós duas. Pronto, deu certo, Isa. Oi. Saudade. Tudo bem? Aqui para mim tá ainda atualizando aqui o vídeo, mas eu já tô te ouvindo bem. Então já vou começar aqui a fazer a apresentação, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a Rafaela Benevides, ela tem muitas semelhanças comigo, porque nós duas somos advogadas ambientais, nós duas fizemos nosso doutorado pela Universidade de Coimbra. Ela já defendeu a tese, a minha tá para ser defendida agora em novembro, ok? Rafa, quem foi a tua orientadora do doutorado? Nossa, Alexandra Aragão, né? A nossa orientadora. Mais uma semelhança! Então é mais uma semelhança nos nossos currículos. A nossa orientadora foi a mesma, a maravilhosa doutora Alexandra Aragão, ok? E aí eu tive o imenso prazer de ir lá no doutorado, ter estudado com a Rafa na mesma sala, e da gente hoje poder estar aqui fazendo uma live super especial para vocês. A Rafa, ela tem um trabalho maravilhoso sobre responsabilidades educativas relacionadas ao meio ambiente, também povos indígenas. Ela é associada do Instituto Direito por um Planeta Verde. Eu também já fui uma época, e hoje eu estou um pouco mais distante, mas vou voltar a ser associada. E a Rafa também é associada ao WWF. Bom, e aí eu vou então aqui passar a palavra para ela complementar um pouco da apresentação e falar sobre o tema que a gente vai discutir hoje, o tema responsabilidade educativa e meio ambiente. Ela vai falar mais das perspectivas que ela trabalha, depois, quando chegar a minha vez, eu vou falar mais da perspectiva que eu trabalho e a gente vai fazer esse diálogo muito, muito legal para trocar essa visão, trocar essa experiência, tá bom? Então, Rafa, eu passo agora a palavra para ti, tu pode começar a falar já sobre o tema, tá? Boa noite, Isa, tudo bem? Deu certo, né? Conseguimos conversar e já de logo eu agradeço a você, a tua equipe, nossa, profissionais competentes e é claro, né? A nossa semelhança é no sentido de linha de pesquisa, no sentido de projeto de vida, né? A questão, e eu especifico mais ainda a questão do projeto Ágora, que é um projeto teu muito bonito e que eu acredito que você vamos dizer, tá com a bola toda, tá no momento, na atualidade que nós vivenciamos. Eu acho que é o canal, né? De uma forma bem simples e objetiva que nós somos, né, Isabela? E principalmente com a nossa orientadora, a doutora Alexandra Aragão, nós aprendemos a ser mais objetiva ainda e menos teórica e mais prática, né? Exato. Eu acho que o doutoramento, né, de Direito Público na Universidade de Coimbra nos possibilitou a certeza de que não adianta só a teoria se não houver a relação com a prática, né? Então, acho que profissionais dessa magnitude como a tua e como tantos outros, né, que tem projetos assim brilhantes na área do direito ambiental, né? E relacionados com outros direitos, porque o direito ambiental ele tem um efeito de propagação, né, Isa? Como nós já estudamos a francesa lá, Catarina Thibert, né? O efeito de propagação é gigante, né? Então ele atinge outros direitos, atinge o direito civil, o privado, vamos dizer que é uma área muito em voga hoje, o advogado, principalmente, ele atua muito na área do direito civil. Mas ele não entende que hoje uma propriedade, ela tem a função socioambiental, né? E se o proprietário não tiver essa função, não adianta nada, não há desenvolvimento econômico.
em torno dele, né? Sim. Começando por aí. Sim. Desde o direito civil até o direito internacional, direitos humanos, o direito indigenista, que é um direito, assim, muito peculiar, mas a população, ainda a sociedade como um todo, não entende que falar de povos indígenas é falar do planeta, né? Para ter Sim. noção, assim, para ser uma coisa muito bem colocada, a população indígena, né, que o brasileiro gosta muito desse termo índio, indígena, eu não gosto muito, acho que é povos indígenas, né? Sim. Mas Sim. mas os povos indígenas compõem 5% da população mundial, mas eles Uhum. nutrem em biodiversidade 80%. Então, 80% da biodiversidade do mundo está dentro do território ancestral. Então, isso são Sim. estatísticas reais, são dados, né? Então, a população ainda não tem essa noção, não só a sociedade civil, não, o ente público mesmo, né? Os agentes Sim. ambientais, de uma forma mais ampla. Mas, em todo caso, desde já eu agradeço a você, a tua equipe. Eu acho que a gente tem que se juntar mesmo, no sentido de que pessoas do bem se Uhum. unem com pessoas do bem, né? Sim. Principalmente mulheres, eu vejo desse sentido. E eu gosto muito dessa frase, eu falo isso muito nos projetos que eu participo. Hoje em dia, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente, Sim. não é isso? Isso, é o seu Exatamente. slogan, não é isso? Mas eu vou muito Exatamente. mas eu acho que eu vou muito mais. Hoje em dia, a gente também tem que pensar localmente e agir globalmente. Ao contrário. Por Exato. quê? Uhum. Porque se a pessoa faz bem feito, se ela age localmente de uma forma tão pontual e bem feita, o meio ambiente é atingido em todas as proporções. Afinal, o meio ambiente não tem fronteiras. Não é isso? Sim. E Exatamente. pronto. E além disso, além de te parabenizar, eu preciso. Eu tenho a oportunidade única de dar parabéns para São Luís do Maranhão, pelos seus 408 anos, né? A Sim. sua cidade, a sua cidade é patrimônio cultural da humanidade, não é isso? Sim. Desde Exatamente. 97, né? Então, a sua riqueza Exatamente. histórica, arquitetônica e cultural é riquíssima. Então, falar de São Luís claro, né? Vamos dizer assim, adulando a tua terra, né? É Uhum. muito bem vista, né? Mas eu também tenho que adular a minha, né? Sim. Cuiabá, eu sou cuiabana, mas hoje eu moro aonde? Em São João da Boa Vista, né? E São João é uma cidade incrível. Então, tá aí, meu elogio para São Luís. E vamos lá, vamos conversar sobre o tema, né? Qual que é o nosso tema, Isa? Bom, meu amor, então, a gente hoje vai falar sobre responsabilidades educativas e meio ambiente, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre aquele artigo que você apresentou para o Instituto Direito por um Planeta Verde, e aí depois de você eu vou falar um pouco sobre as ações concretas que eu estou realizando através do Projeto Ágora, né? O Projeto Ágora, como você inclusive já colocou aqui na live, é um projeto que a gente debate os objetivos do desenvolvimento sustentável numa perspectiva local, né? A gente parte do pensar global, porque eles são objetivos globais para o mundo inteiro, mas para o agir local. O agir local, porque não adianta a gente ter objetivos globais se a gente não tem atuação local. E como tu colocaste muito bem, a gente também pode fazer o caminho inverso, né? A atuação local reverbera no globo, vai reverberar nos objetivos globais, no que globalmente a gente está discutindo. Eu achei fantástico isso. E aí, através do Projeto Ágora, a gente está realizando essa série de debates e também estamos fazendo ações concretas. Na época da pandemia, por exemplo, eu fiz uma ação voluntária para ajudar microempreendedores que tinham perdido suas rendas, foi uma ação de mentoria para microempreendedores. E agora, mais recente, eu estou fazendo ações concretas relacionadas a justamente educação ambiental nas praias de São Luís. A gente aqui, nós temos uma cidade fantástica, maravilhosa. Eu estou, inclusive, no Centro Histórico de São Luís, para quem entrou agora na live. Eu estou exatamente no Centro Histórico de São Luís, na Praça dos Poetas.
E a São Luís já é uma cidade fantástica e tem potencialidade para ser muito mais. E aí uma das coisas que nós precisamos investir no potencial de São Luís é justamente todo o litoral de São Luís, no centro histórico, mas as praias de São Luís, elas já são lindas, mas podem ficar melhor ainda se as pessoas tiverem mais consciência. Então, nas últimas semanas, por exemplo, na verdade, sempre, a gente vê cenas de lixo nas praias, de usuários que colocaram lixo nas praias. Tempos em tempos, a gente vê essas cenas rodando aí no noticiário. E aí, existem grupos já que fazem coleta dos resíduos na praia no final de semana, o que é maravilhoso, mas eu percebi que não adianta a gente só, por exemplo, levar os meus alunos lá para fazer a coleta se a gente não conscientiza as pessoas. Porque no final de semana seguinte, os usuários da praia vão voltar para a praia, aqueles que não foram conscientizados, e vão voltar a deixar os seus resíduos ali. O copo de plástico, a lata de alumínio, etc. Então, no projeto que eu estou fazendo, né, na série de atos que eu estou fazendo através do Projeto Ágora, eu estou levando os participantes do projeto para todo domingo estarem na praia. A gente faz uma coleta amostral de resíduos, coloca dentro de um saco plástico com resíduos que a gente catou ali na hora, e depois, com essa coleta amostral, a gente aborda os usuários no meio da praia e faz dinâmicas interativas com eles, dinâmicas legais, para falar com eles sobre os resíduos, mostrar quanto tempo demora para decompor, mostrar que aquele resíduo poderia ter ido para reciclagem, e se tivesse ido para reciclagem, a gente estaria gerando trabalho e renda, ok? Enfim, conscientizar sobre os resíduos sólidos, que tem um impacto ambiental, tem impacto social e tem impacto econômico, né? Então, depois que tu falares sobre a questão da responsabilidade educativa na tua perspectiva, né, do artigo que tu escreveste, aí eu vou voltar a falar um pouco sobre a ideia que eu tenho de responsabilidade educativa que está embasando essa série de atos aqui nas praias de São Luís, tá bom? Mas então eu jogo de novo a palavra para ti, para tu falares do teu tema específico dentro dessa temática. Isso, vamos continuar assim, um bate-papo, não uma coisa não tão formal e que ambas falem, porque se deixar uma falar só, fala demais, né? Sim. Mas, assim, eu acredito que antes de comentarmos a respeito desse projeto específico teu, eu acho que é bom questionarmos sobre 3 pontos, Isabela. Primeiro, como tratar de questões ambientais, né, assuntos ambientais, por exemplo, a questão de resíduos sólidos, se a nossa geração, a geração atual, e no sentido assim, e as gerações futuras, eu falo dos nossos filhos. Sim. No caso, eu tenho 2 meninas. Como a gente tratar desses casos, desses assuntos, se nós não sabemos mostrar para nossos filhos que o lixo é no lugar devido. E qual é o lugar devido? Se eles não sabem que lixo produzem, né? Então, na verdade, começa a educação ambiental, o tema nosso começa aí, dentro de casa, né? Eles não sabem, na verdade, qual é a proporção de um lixo não utilizado, porque, na verdade, eu falo não utilizado porque há a reutilização do lixo, né? Há todo um projeto por trás dele. O lixo não é lixo, não é isso, Isa? O lixo não exatamente. é lixo, né? Então, como? E eu vou mais além ainda, vou mais para frente. Que cidadãos nós somos hoje? Os cidadãos conscientes, responsáveis, ou cidadãos extremamente consumistas e que, na verdade, a gente não sabe prevenir. Eu não estou falando de combater, todos sabem combater. Na verdade, a hora do vamos ver, e eu digo isso, uma coisa bem particular, tá? Uma coisa que está acontecendo hoje aqui comigo. Hoje comigo não, com a minha população de coração, né? São João da Boa Vista. Todos sabem muito combater, porque nós estamos num período de incêndios florestais, né? E está muito triste, muito triste. A população sofre, a fauna e a flora sofrem, todos padecem, sabe? E a questão não é saber se é criminoso ou não. Eu estou muito além disso. Na minha visão, é muito mais. Eu acho que combater, é óbvio, agora no momento tem que combater, né? O incêndio está vindo, tem que combater. De uma forma organizada, né? De uma forma bem técnica,
né, sabendo como conter o fogo, mas não é essa a questão. A questão é o seguinte, e a prevenção? Há prevenção? Há educação ambiental nesse sentido? Né? Então, são duas perguntas chaves. Como tratar de assuntos ambientais se os nossos filhos que estão dentro de casa, nós, não estou falando nós, não sabemos reutilizar, não sabemos colocar o lixo, né, na tua temática aí, de fato no seu devido lugar. Tratar esse tema, isso é educação ambiental, né? E muito mais, a outra questão, somos cidadãos conscientes ou somos cidadãos extremamente consumistas, que não entendemos que um bem, né, que eu não gosto do termo recursos, nós duas aprendemos, né, com a doutora Alexandra, né, Isa, que um bem ecológico e um bem cultural, eles não são recursos. Recursos são algo que é próprio para o homem utilizar e de qualquer maneira, de forma ilimitada. Não, os bens não. Os bens têm proporções exatas, né? E eles devem ser consumidos, não é consumidos, eles devem ser aproveitados na sua forma total, não é isso? Não só o que a gente consome, mas bem na sua existência, não é isso, Isabela? Sim, então, assim, exato. Então, nessa linha de pensamento, eu vou ainda mais longe, educação ambiental, eu estou dentro da prática, educação ambiental. Sim. Eu vou na sua terra. Eu vou na tua terra, Isa. Em final de... em final de setembro, nossa, vai ser um prazer. Final de setembro de 2019, o petróleo, né, atingiu teu litoral, não é isso? E foi até fevereiro. Todo o Nordeste. Isso, todo o Nordeste, mas de forma meio específica, São Luís do Maranhão, no sentido de quê? Que há dados estatísticos de que quase, aproximadamente 12 toneladas de resíduos foram retirados da praia, na encosta, né, no caso. Mas, Rafa, em realidade, aqui no Maranhão, o óleo chegou até aqui o Maranhão, chegou nos Lençóis Maranhenses, em Atins, mas chegou com menos força, né? Chegou em menor quantidade do que chegou na Bahia. Por exemplo, na Bahia, em Pernambuco, tiveram estados do Nordeste que foram mais atingidos, né? Eu fui para muitas reuniões na época com o IBAMA, com a Secretaria de Meio Ambiente, com a Marinha, e nas reuniões, assim, estavam sempre fazendo esse diagnóstico, que, claro, todos os esforços estavam sendo para retirar o óleo da praia, mas que, graças a Deus, a situação não era tão drástica como estava sendo em outros estados, né? Então, aqui a gente foi atingido, sim, mas, graças a Deus, foi em menor proporção do que em outros estados. Mas, claro que o melhor é se a gente não tivesse sido atingido de forma nenhuma, né? Que não tivesse acontecido esse evento de forma nenhuma. E aqui, até hoje, a gente não sabe que navio foi esse, né? Não está identificado ainda que navio foi esse que provocou esse evento. Né? Nesse ponto que eu quero chegar. É toda uma questão de levar em consideração dois princípios fundamentais, o da prevenção e o da precaução. Né? Sim, sim. E é claro, o princípio da prevenção com o princípio da precaução, que nós sabemos são bases do próprio desenvolvimento sustentável, né, do princípio em si e tal, mas a questão é o seguinte, educação ambiental, né, são obrigações, são deveres, ele emana de qual direito fundamental? Aí a gente entra na nossa temática, né, as responsabilidades ambientais são deveres constitucionais de cidadania, né, tá aí, claro, são direitos que, por consequência, são deveres constitucionais de cidadania. Então, as responsabilidades educativas, elas, pela doutrina contemporânea, são 4. Né? Proteger o meio ambiente, e, claro, ligado à proteção do meio ambiente, fazer uma gestão dos bens ecológicos e culturais, né? A terceira responsabilidade seria o quê? Fazer também a gestão, atuar na promoção, na efetividade da gestão dos resíduos sólidos. Aí eu entro no teu projeto.
E o quarto, para mim, essa quarta obrigação, ela é muito interessante, que é o quê? Nós somos lançadores de alerta, né? Por exemplo, existe um desastre ambiental, um incêndio florestal. Nós somos lançadores de alerta no sentido de quê? De poder resguardar, de poder entender que há grupos vulneráveis, que há uma vulnerabilidade social, pessoal por trás. São idosos, sim, são crianças, né? No caso aqui da pandemia, junto com a questão de muitas pessoas sofrem de asma, de bronquite, no caso do incêndio florestal, as pessoas que têm esse tipo de doença crônica, então são vulneráveis sociais, né? São socialmente vulneráveis. Então, essas quatro responsabilidades atuam de forma bem direta com a Política Nacional de Educação Ambiental, que é a política brasileira, né? Que é a política qual que é mesmo a lei 9.795 de 99. Então, já se passaram mais de 20 anos que o Brasil adotou essa política, né? E a pergunta é, será que, de fato, há educação ambiental formal e informal? Essa é a questão. A educação ambiental formal é aquela dentro do colégio, desde o ensino primário, né? Sim. E que entra nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS, né, Isabela? Sim. Que é o quarto objetivo, que é a educação qualificada, né? A educação de qualidade. Então, até que ponto a educação ambiental está dentro da sala de aula? O que é mais... Não, desculpa. Continua, só conclui. Não, e o que é mais interessante, que já existiram relatórios, estudos, para poder avaliar. E esse estudo foi feito em 2001, 2004, 2008, e não tem mais prosseguimento dele. É um estudo institucional, e o tema do estudo é o seguinte: será que as escolas, de fato, fazem educação ambiental? Eu acho que essa é uma questão muito importante. Será que as escolas, de fato, fazem educação ambiental? Né? Porque é uma obrigação. Até porque a Unesco ela é bem categórica. Há necessidade da educação permanente para um desenvolvimento humano continuado. Não é isso, Isa? Sim, exatamente. Continua. Bom, agora voltou aqui para mim, né? Então, Rafa, eu acho que nossos pontos de vista vão se complementar, porque quando eu penso muito sobre responsabilidades, né, eu penso mais na responsabilidade dos adultos, né? Então, a educação ambiental, quando a gente fala muito de educação ambiental, é a educação ambiental das escolas, que foi a que tu falaste. Mas eu vejo como complemento, né? Ela é fundamental. Sem educação ambiental nas escolas, a gente não tem como fazer com que as gerações futuras tenham consciência. Então, é nas crianças, sim, que a gente tem que iniciar. Mas eu penso também que, como complemento, é fundamental a gente também trabalhar a educação ambiental dos adultos. Por quê? Porque as crianças ainda vão demorar 10, 15, 20 anos para serem elas as tomadoras de decisão, para serem elas que estão no poder tomando decisões, ou serem elas que estão realmente configurando a face da sociedade. Então, hoje, quem é que configura a face da sociedade? Quem é que joga o resíduo na praia, por exemplo? Quem é que decide ou não adotar uma determinada política? São adultos, né? Então, eu penso que os adultos precisam, sim, de educação ambiental. Eu não acredito, por exemplo, muita gente que faz tem muita gente que tem a ideia de que o adulto é incorrigível, que o adulto não consegue ser educado. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente consegue, sim, educar adultos. E eu também acredito, por exemplo, que temas como resíduos sólidos
seria muito até injusto com as crianças a gente dizer que as crianças vão ser educadas para elas educarem os pais, né? No sentido de que os pais é que têm a responsabilidade de educar seus filhos e não os filhos educarem seus pais. Então eu penso, por exemplo, no tema de resíduos sólidos, que os adultos devem ser educados também para que eles dentro de casa também eduquem seus filhos, sabe? Para que não sejam as crianças, elas com 5, 6, 7 anos de idade, que tem uma responsabilidade de, em casa, educar os seus pais. Então, eu penso que a gente tem que encontrar uma forma, aí eu não sei como, mas poderia ser no trabalho, por exemplo, ou campanhas na rua, mas uma forma de educar adultos. Por exemplo, nas empresas, grandes empresas, tem sim programas de educação ambiental nas empresas para os seus funcionários. Esses funcionários se educam lá dentro da empresa e levam isso também para a sua vida pessoal, para dentro de casa. Também grandes campanhas na rua. Se a gente pensar, por exemplo, não no tema da educação ambiental, mas em outros temas, a gente vê que campanhas muitas vezes funcionam quando elas são bem feitas. Se a gente pensar no tema do cigarro, na década de 80, sei lá, todo mundo fumava, né? E aí a gente teve uma campanha muito forte no Brasil contra o cigarro durante muitos anos, e aí hoje a gente quase não vê gente fumando, pelo menos jovens, quase a gente não vê jovens fumando, é bem pouco. Eu não sei aí no sul, sudeste, mas aqui no nordeste, por exemplo, bem poucos jovens fumam, e a gente poderia até pensar, é uma questão do calor. Não, mas na década de 80 até muita gente fumava e hoje já não fuma. Então, eu acredito que a gente tem que focar em educação para adultos. Porque são eles que vão tomar as decisões hoje, sabe? Então, o desenvolvimento sustentável, ele trabalha com o presente e com o futuro, né? Como é que a gente vai atuar no presente, na geração presente, promover desenvolvimento na geração presente, de forma que não comprometa o futuro, de forma que o futuro venha a ser melhor do que o passado. Então, a gente tem esses dois focos, presente e futuro. O futuro são as nossas crianças, ou até mesmo quem não nasceu ainda. Então, com as nossas crianças, a gente trabalha o futuro com elas, a gente educa elas para que no futuro elas sejam cidadãos muito melhores do que a gente. Mas e o presente? O presente hoje, a gente vai esperar 10, 20 anos para que as praias fiquem limpas, até quando as crianças de hoje ficarem adultas e vão ser elas que vão frequentar as praias sozinhas, né? Não, a gente tem que trabalhar com os adultos também hoje que vão para as praias ou que vão para qualquer outro lugar e jogam o resíduo na praia. A gente tem que trabalhar com os adultos que não entendem uma política ambiental, que não sabem sequer a importância disso. Para teres uma ideia, esse projeto que eu estou fazendo de ir na praia conscientizar os usuários, como eu te falei, eu pego um saco amostral de resíduos e fico tirando os resíduos de lá de dentro e fazendo dinâmica com as pessoas, né? E aí os alunos filmam isso e a gente joga nas redes sociais. E aí teve um comentário essa semana que eu achei muito engraçado. Um comentário de uma pessoa meio que achando engraçado o fato de eu estar metendo a minha mão dentro do lixo. E a pessoa falar assim, olha, você vai ser chamada de Isabela Lixão. Então, para ele era um absurdo, assim, era nojento eu estar metendo a minha mão dentro do lixo, sendo que foi o resíduo que eu catei ali na hora da praia. O resíduo que estava aberto, entendeu? Jogado na natureza, e eu fui lá e coloquei. Então, ele não conseguia sequer perceber a importância que é você falar de resíduos. E falou que seria você é a Isabela Lixão. Então, a gente vê aí a necessidade da gente educar também os adultos, né? E aí, quando eu penso no tema da responsabilidade, me vem muito em mente a Catarine Tibierge, que tu citaste, né? A nossa orientadora, a doutora Alexandra Aragão, é maravilhosa porque ela apresentou a Catarine Tibierge pra gente, nos livros, nas obras dela, e ela tem um artigo que eu gosto muito sobre a responsabilidade com o futuro, né? A responsabilidade do presente e a responsabilidade com o futuro, né? E aí eu vejo que pra gente nós sermos responsáveis pelo futuro, a gente tem que trabalhar a nossa responsabilidade no presente também. Nós temos que ser pessoas responsáveis no presente. E eu vejo que às vezes falta muito essa percepção na nossa população em geral. A percepção de autorresponsabilidade, a responsabilidade que cada um de nós tem que ter, né? De cada um de nós tem, de ser um bom cidadão, de não jogar o resíduo na praia, de fazer ações que vão promover uma sociedade melhor, de não ser corrupto, de fazer o melhor no seu trabalho, de dar o seu melhor. Então, nós temos responsabilidades individuais, cada um de nós, e às vezes eu acho que falta a gente lembrar isso às pessoas. Por exemplo, voltando ao tema dos resíduos sólidos, as pessoas sempre estão esperando somente uma mão do Estado para resolver o problema, né? Então, a gente tem um problema sério de saneamento básico aqui em São Luís, é muito sério, que precisa sim de investimento público e privado para resolver o problema do saneamento básico, mas eu vejo muitas pessoas só reclamando e
poucas se disponibilizam a ir para a praia para ajudar a tratar os resíduos que estão na praia ou educar as pessoas, os usuários da praia. Poucas se disponibilizam a fazer um trabalho voluntário. Ou pior ainda, aquelas que só reclamam que o poder público não faz isso ou aquilo, mas quando chega na praia, ela joga o seu resíduo na praia, ela deixa o seu resíduo lá, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que colocar também um olhar de responsabilidade, esse tema da responsabilidade educativa nos adultos, fazendo educação ambiental para os adultos, uma grande campanha de educação ambiental, ou orientando as empresas para que as empresas tenham campanha de educação ambiental dentro das empresas e aí os seus funcionários levam isso para casa, ok? Ou então as escolas educando não apenas os filhos, as crianças, né? Mas promovendo encontros junto com os pais, para que os pais, nesses encontros, sejam educados em temas ambientais, por exemplo. Ou outras instituições da nossa sociedade civil, clubes, né? Associações civis, por exemplo. A semana passada eu estive dando uma palestra no Lions Club, que é uma organização internacional, presente em mais de 200 países. É tipo Rotary, né? Lions, Rotary, são exemplos de associações cívicas. E lá no Lions eles fazem muito trabalho voluntário. Tem inclusive um núcleo de meio ambiente lá. Então, dentro dessas associações civis, poderia sim, já é feito, inclusive poderia ser mais feito ainda, trabalhos de educação ambiental voltado para adultos. E aí eu passo de volta a palavra para ti, para ouvir a tua opinião sobre isso, sobre o que tu acha de educação ambiental voltada para adultos. Na verdade, você colocou, na verdade, você tocou em 3 pontos aí muito interessantes. Primeiro, a educação ambiental, que chamam, né, na nossa área chama de EA, né? A educação ambiental, ela tem duas vertentes. A educação ambiental formal, que é aquela dentro do colégio institucional, né? E que faz parte, que é necessário, mas há uma outra vertente, que é muito interessante e que também, e na verdade, na atual realidade que protagonizamos, é de suma importância, que é a educação ambiental informal, que é a sociedade como um todo. Tanto é que, por exemplo, o artigo 7º da Política Nacional de Educação Ambiental traz no seu dispositivo normativo pontos muito interessantes. Por quê? A responsabilidade educativa envolve os agentes ambientais privados e públicos do SISNAMA, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente, envolve o poder público, União, Estado, Distrito Federal e municípios, mas envolve também a sociedade, organizações não governamentais, e vou mais longe, sindicatos, empresas que de fato querem ser economicamente, não estou falando de meio ambiente, economicamente lucrativa, porque hoje em dia não adianta ter desenvolvimento sustentável, não é que não adianta, não tem como ter desenvolvimento econômico sustentável se o desenvolvimento ambiental não andarem juntos, né? Por exemplo, e eu abro um parênteses aí eu entro na minha área, na advocacia ambiental. O proprietário rural, aquele que tem, né, vamos dizer assim, que tem cash, né, Isa? Uma coisa bem tranquila, aquele que realmente é grande, ele sabe que o meio ambiente importa, e importa muito. Sim. Ele sabe, por exemplo, que colocar fogo na pastagem é burrice. Você está entendendo? Porque ele sabe a magnitude do problema que pode ocasionar. Ele sabe que se dentro da fazenda dele não tiver, de fato, reservas legais bem colocadas, a ponto de possibilitar o fluxo gênico entre fauna e flora, ou seja, todo um aparato em torno do meio ambiente, não vai existir desenvolvimento econômico sustentável. Sim. Né? Então, eu adoro. Sabe que eu adoro a palavra desenvolvimento sustentável no francês, porque é desenvolvimento durável, né? Traduzido no francês. Passa mais ainda a ideia de que você não consegue sequer ter duração no desenvolvimento se ele não for sustentável. Sim, sim. E a França, eu tenho amor pela França. Meu irmão tá lá na França agora, acabou de chegar. Meu irmão mora na França.
E eu gosto muito da França. Mas, voltando à nossa conversa, eu acredito, assim, que educação ambiental, ela é formal, mas ela é informal. E Sim, juntas, né, juntas, as duas vertentes juntas, fazem a diferença hoje em dia, né? Porque sim, falar de desenvolvimento sustentável é falar da a dimensão, no caso, a diacrônica e a sincrônica, não é isso, Isa? A sim, geração presente, a geração atual e a geração futura andam lado a lado. Agora, você tocou num sim. ponto extremamente importante. Como levar a educação ambiental para o adulto, né? É. Um adulto que infelizmente, eu sinceramente eu acho que a palavra é infeliz. Uma pessoa que chega para você e fala que você vai ser Isabela Lixão, é uma pessoa infeliz, né? É. Infelizmente, não é Não, questão foi, de foi um comentário de Facebook, eu nem liguei, porque a gente, assim, que realmente não tem faz parte. nenhum conhecimento sobre o tema, sabe? Sim, Na verdade, isso dá até um pouco de pena, sabe? Porque a gente vê que a pessoa não teve a oportunidade, assim, de sequer entender do que é que a gente estava pronto, essa fazendo é a ali. realidade, né, Isabela? Essa é a realidade. Muitos amigos, né, e falam assim, amigos falam para mim, Rafaela é ambientalista. Não, eu não sou ambientalista, que ela que fala eco chata, não é isso? Não, não sou. Sim, Não. Eu acho assim que para eu defender o meio ambiente, eu defender o meu cliente, eu preciso defender a qualidade de vida do meu cliente. Senão o sim, cliente não vai chegar até mim. Como que eu vou sim, contratar a Rafaela para ser advogada ambiental, né? Concorda comigo? Se ela não tem uma sim, imagem de que, de fato, ela pratica ambiente na prática, que ela faz meio ambiente. É sim. uma, é, é uma coisa, é uma coisa óbvia. Não tem como você ser uma professora de direito Uhum. público, né? Se você não entende que a sociedade como um todo tem deveres sociais, Sim, ambientais, políticos e éticos. Acho que é o principal hoje, né, Isa? É o sim, principal. sim, Na nossa área, sim. principalmente, a educação ética ambiental, Uhum. né? É um Sim, tema exatamente. importante. E Uhum. o terceiro ponto foi um participante que ele deixou aqui embaixo. Eu até parei para dar uma olhadinha. Eu acho que é Cláudio o nome dele. Ele falou que a necessidade de ter hábito saudável. Eu acho que não é, Isa, hábito, não é que, não, óbvio, tá certinho, mas hábito saudável é igual a boas práticas. Aí, Uhum. aí vem o ponto crucial. Como aplicar a educação ambiental? Tendo boas práticas. Tendo boas Uhum. práticas, né? Um Sim, empresário, se ele tem a possibilidade de, no trabalho dele, recolher pilhas para reutilização, uma coisa simples. Por que não fazer? sim, Entende? Se um senhor, no caso agora nós estamos na época de pandemia, eu vi isso muito no Nordeste, empresas que vendem coco, empresas não, desculpa, aquelas pessoas que vendem coco na praia, né, para não ter sim, contato pessoal, eles colocaram pela internet ali, pelo celular, um dispositivo que você pode pedir pela internet o teu pedido, vamos dizer assim. Olha só, sim, possibilita que a pessoa tenha essa conscientização de que não há necessidade de ter aglomeração e vou mais. Ainda a pessoa, por exemplo, pela internet, ela pode colocar, ó, a barraca X, ou nem precisa também, aí vai perder o cliente, né? Mas o local X está com coco na praia, está jogada, tem lixo. Ou seja, existem várias formas, né? A igreja sim, também. A igreja uhum. pode contribuir muito com a questão da Sim, educação sim, ambiental. Então, são esses três sim, pontos que você disse que eu acho que é de suma importância. A questão da responsabilidade na prática, que uhum. coloca a educação ambiental formal junto com a educação ambiental informal, que é a Uhum. sociedade todo, e a Sim, questão das boas práticas colocadas sim, em ação, né? Por exemplo, sim, hoje nós
fazemos educação, estamos fazendo educação ambiental. Educação ambiental, sim. Exatamente, sim. Não é, não, é muito mais do que se autopromover, é muito mais do que qualquer outra coisa. A educação ambiental está sendo feita na prática. Sim. Não é isso? Sim. Olha, inclusive, Rafa, eu sempre digo assim que não tem coisa que eu mais ame na vida do que divulgar o tema do desenvolvimento sustentável, né, da necessidade de conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente. Não, assim, quando eu tenho várias na minha vida, assim, já fiz várias coisas diferentes, sou advogada, estive trabalhando no Porto do Itaqui, cofundei uma empresa de consultoria ambiental, né? Então, estive ocupando posições diferentes, mas nenhuma delas me dá tanta satisfação quanto ser professora, quanto divulgar ideias e sentir que aquelas ideias entraram na mente das pessoas e vão influenciar positivamente essas pessoas, sabe? E aí, falar de desenvolvimento sustentável, como tu falaste muito bem, assim, a gente não está aqui se promovendo, a gente está aqui fazendo um trabalho de educação ambiental mesmo, é exatamente isso. Quantas palestras, por exemplo, desde que a gente voltou para o Brasil, a gente não já deu por aí, sabe? E a gente, você como eu, que também dá palestra, a gente faz de forma voluntária, na boa vontade, às vezes vira noite, eu não sei você, mas eu viro noite fazendo slide, porque eu acabo não fazendo durante o dia, deixo para fazer à noite e viro noite fazendo slide, não é? E aí a gente faz tudo isso mesmo só pelo amor de divulgar um tema, de tentar mostrar à sociedade a necessidade, né? Tentar divulgar a necessidade de conciliação entre meio ambiente e desenvolvimento. Então, é exatamente isso que tu falou, é um ato de educação. Né? E que legal que a gente chegou nessa frase aqui, né, de que essa live, todos esses eventos que a gente participa, que a gente promove, são atos de educação, porque é realmente isso, né, uma forma da gente educar, e aí eu chego naquele ponto também que eu falei, educar adultos, é uma forma de nós educarmos adultos. Aqui a gente não está falando para criança, acho que nenhuma das pessoas que entrou aqui nessa live é criança, são adultos, né, jovens adultos de 20 a até 40 anos, talvez até entrou gente mais velha. Então, nós estamos educando adultos, né? E, assim, acho que não tem satisfação maior para um professor do que isso, né? Minha querida, mas deixa eu te falar, a nossa live está programada até às 7, e antes do Instagram encerrar, porque o Instagram ele fecha a live, eu queria que a gente se despedisse, porque senão já várias lives, a live encerrou, ela fechou, e a gente ficou no meio da conversa sem poder se despedir. Então eu vou passar de volta a palavra para você fazer uma despedida sem a live fechar e a gente ter tempo de se despedir adequadamente, tá bom? Doutora Isabela, é uma honra imensa praticar educação ambiental junto com você. Estamos aí, vamos lá. É isso, Isabela. Pode contar comigo. Muito obrigada, querida. E olha, a honra foi toda minha. Assim, eu até brinquei na descrição do evento que eu fiz, né, no post, que vai dar muita saudade de Coimbra fazer essa live contigo. Deu, assim, quando a gente começar a falar aqui da professora Alexandra Aragão, nossa, meu coração E aí me veio à memória nossas aulas e aquele ambiente universitário, enfim, que coisa maravilhosa a gente ter tido essa experiência, né? E então, para mim, é uma grande honra estar aqui também fazendo esse diálogo contigo, essa live contigo. E que bom, assim, que nossos caminhos se cruzam em tantos temas semelhantes, né? A educação ambiental, o direito ambiental, propriamente aquele que a gente advoga, né? Nessa área. E, enfim, eu te agradeço muito pelo diálogo e vamos continuar dialogando sempre, ok? Tu vens aqui em São Luís, eu já vieste no passado, né? Mas pode deixar que um dia eu também vou aí te visitar, tá bom? Sim, eu aguardo você aqui para nós tomarmos um cafezinho e talvez em Coimbra, né? Para a gente tomar um cafezinho em português, ó, né? Com aquele suspiro, né, Isabela? Com aquele suspiro. Coisa maravilhosa. Deixa eu te falar, Rafa, tu acreditas que por conta da pandemia, agora as defesas do doutorado não são mais na sala do capelo, naquele ritual tradicional, nessa época aqui da pandemia, né? Eu acho que vai voltar só quando passar tudo isso. E aí acabou que a minha tese está depositada desde o ano passado, desde 2019, mas só foi marcada agora, para 20 de novembro.
novembro. E aí a doutora Alexandra me enviou um e-mail e ela escreveu tão bonitinha no e-mail assim: olha, pense pelo lado positivo, você não vai vir ter aquele ritual na sala dos capelas, que a gente usa aquela capa que parece Harry Potter, né? A capa, aquela sala linda e tal. Mas você vai fazer pelo YouTube da Universidade de Coimbra, vai ser transmitido ao vivo, seus alunos vão poder assistir, você não vai gastar dinheiro viajando e ainda vai evitar a emissão de gases de efeito estufa com a viagem. Aí eu, ótimo! Mas assim, ela fez, e o engraçado é que ela colocou os 3 pontos mesmo, assim, quase como um prêmio de consolação. Você não vai gastar dinheiro, seus alunos vão poder ver, e você ainda não vai emitir gases de efeito estufa na viagem. Ótimo! Mas um dia eu volto lá, encher aquela capa e tirar foto na sala dos cabelos. Não, fica tranquila. Depois, mais pra frente, você consegue colocar a beca e desfilar, porque tem lá uma saudação. Pode esperar. E olha, eu te falo, sabe, pra gente finalizar, um dos momentos mais especiais da minha vida foi usar a roupa de Batman. Né? Não tem, Isabela, não tem, é único. Apesar da gente levar chumbo na asa, né? Que, nossa senhora... E você não, eles fazem mesmo pra você, assim, sentir que você tá sendo chupada, sabe? Faz parte do ritual você ser chupada, né? É um advogado do diabo. Mas faz parte, eu acho, assim, incrível. Mas você vai ver. E a tua tese é só questão de confirmação, de defesa mesmo. Porque o principal e o mais difícil já foram feitos. Seria o quê? Depositar o trabalho, fazer o trabalho, né? Então, aí o orientador aprovando no parecer, né? Justamente. E aproveitando, já que você tocou nesse assunto, daqui no máximo 2 meses meu livro está nas bancas. Eu vou te mandar vou te mandar um bem bonitinho. O meu livro vai chamar Direito do Turismo e Povos Indígenas. Na verdade, eu faço todo um planejamento do direito do turismo no Brasil. Algo extremamente importante, extremamente inovador. E eu proponho um plano de desenvolvimento culturalmente adequado, no sentido de que os sujeitos de proteção, os povos indígenas, podem sim receber turistas, desde que eles queiram, é claro, né? Mas há como conciliar o desenvolvimento turístico com a preservação dos territórios, com a preservação desses povos. Então, lá, o livro daqui a pouquinho está nas bancas, Os Direitos do Turismo. Que massa, Rafa! Eu quero receber o teu, mas eu quero comprar também. Tá bom? Vou comprar para outra pessoa para presentear. O meu, tu vai enviar para mim, autografado, mas eu vou comprar também para dar de presente para outra pessoa, tá bom? Combinado, combinadíssimo. Beleza, querida. Tchau, então tá. Então, um beijo bem grande. Um beijo, querida. Muito obrigada. Tchau. Obrigada por todos, né? Pela presença de todos, né, Isabela? Obrigada, gente. Todos vocês que nos assistiram aqui. Continuem assistindo nossas atividades, tá? Porque vai ter muita coisa legal por aí, tá? Um beijo bem grande. Tchau, tchau.